Bendito seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, João 11:25. João 11:25 diz, talvez um dos versículos mais maravilhosos de toda a Bíblia. Talvez um dos versículos, uma das palavras de Jesus mais incríveis e maravilhosas que nós temos em toda a Bíblia. Um registro de uma palavra de Cristo que é incrível. Diz assim: disse-lhe Jesus, ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, ela estava decepcionada com a morte de Lázaro, do seu irmão, o que tinha acontecido com Lázaro. E a ideia da ressurreição futura não era algo consolador para Marta. Por isso, ela estava com seu coração fechado para a palavra de Deus, por causa das frustrações do passado e por causa de uma esperança morta, que não significava para nada para ela no futuro. E quando Jesus encontra com essa mulher morta por causa dos seus pecados, morta por causa da sua falta de esperança, morta por causa das frustrações das suas dores, Jesus então fala para essa mulher que a ressurreição é a sua própria pessoa. É o quinto eu sou de Jesus no Evangelho de João. E ele vai agora dizer que a doutrina da ressurreição é Ele. Que não é simplesmente um compêndio de frases organizadas em um pergaminho histórico, como era nas mãos dos fariseus. Ou, se a gente trazer para os nossos dias, não é simplesmente um compêndio de talvez teologia sistemática. Não é um compêndio de estudos sobre Deus. A verdadeira teologia, ela é viva. A verdadeira doutrina, ela está viva. E a verdadeira religião é Cristo Jesus. Glória a Deus. E Jesus, ele fala que Ele é a ressurreição. Aquilo que Marta falou, eu sei que um dia Ele vai ressurgir. Jesus pega o futuro morto de Marta e invade o presente e diz: eu sou presente. Presente. Ele não fala que ele foi a ressurreição. Ele não fala que ele vai ser a ressurreição. Jesus fala: eu sou a ressurreição. Glória a Deus. É agora, é o presente. E o presente que agora está diante de Marta está tirando todo tipo de sombras e de morte que tinha na vida dela no passado e no futuro. E o presente de Jesus é o que transforma todas as coisas nas nossas vidas. Nós precisamos ter fé, irmãos, porque aqui Jesus fala de duas coisas. Ele fala de ressurreição e de vida. Ele fala que Ele é a vida. Quando Jesus falou, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quando começa ali a ensinar o que Deus fez para o homem, e a gente lê que Deus criou o homem, e a gente tem uma teologia da criação, de tudo que Deus fez, Jesus ele fala: eu sou. Deus criou o homem. O que quer dizer? Cristo Jesus. Ele é que fez aquelas coisas. Ele é aquele que criou o homem. Ele é aquele que foi a imagem para a qual nós fomos criados. Ele é a própria vida. Jesus ele está falando ali para Marta: Marta, esquece teologias mortas, esquece doutrinas que não têm valor nenhum, porque eu sou
aquele que traz a realidade de todas as coisas. Jesus é o que traz a realidade de todas as coisas. E aí por isso que ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é o que traz a realidade à vida. Mas existe um problema da morte. E é por isso que a gente precisa de fé. Porque se a morte não existisse, a gente não precisaria de fé. Mas porque a morte existe e o pecado existe, Jesus nos manda ter fé. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A fé é um instrumento de Deus para que nós venhamos a tocar em Jesus no presente. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé é um instrumento de Deus para que a gente venha a tocar em Jesus no presente. Se nós não tivermos fé, nós podemos morrer em frustrações do passado, ou continuar morto de esperanças futuras que não significam nada. Mas hoje, agora, se você colocar sua fé em Jesus, você vai viver. Glória a Deus. Se você hoje, agora, você colocar sua fé em Jesus, as suas frustrações elas vão acabar. Se hoje, agora, você colocar sua fé em Jesus, a sua esperança da glória, ela vai ser mais viva do que nunca. Se você colocar agora a tua fé em Jesus, ainda que você morra, você vai viver. Aleluia. Se você colocar a sua fé em Jesus hoje, o teu sofrimento vai se transformar em glória. Se você colocar a sua fé em Jesus hoje, aquilo que te faz sofrer, as tuas lutas, elas se transformam em grandes vitórias. Se você colocar a sua fé em Jesus hoje, o presente de Deus, Ele vai tomar conta da sua vida. E já não vai importar mais passado ou futuro, porque Jesus invadiu o presente na sua vida. E Glória a realizou todos os milagres que nós precisamos. Louvado seja Deus. Porque nós precisamos de vida. E por causa da morte, nós precisamos de ressurreição. Deus criou o mundo, o pecado entrou no mundo, houve a morte. Então Deus criou a ressurreição. Criação, queda, redenção. Essa é a história do universo. Esse é o curso do mundo. Esse é o curso da história. O mundo foi criado. O mundo caiu. Mas o mundo foi redimido em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a história caminha para um fim. E o fim é a redenção gloriosa de Cristo Jesus e da sua igreja. E a história caminha para um fim. E o fim é a vitória de Deus e do seu povo. Aleluia. E a história não está dando voltas. A história está caminhando para um fim. Glória a Deus. E está caminhando para a vitória de Deus e da sua igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquele que crê em Jesus tem vitória hoje, tem vitória no presente. Vence o passado, vence o futuro. Vamos crer em Cristo Jesus, meus irmãos, no dia de hoje. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus.